Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao ano letivo 2021 da Escola Estadual João Alves de Mello. Eu sou o professor Altemar Douglas, comumente chamado por Douglas, e irei ministrar com vocês este ano letivo a disciplina de língua portuguesa. Então é com grande satisfação que nós acolhemos a todos os nossos estudantes, mesmo sabendo que estamos num período de pandemia. Então as nossas aulas elas passarão ainda a permanecer com o formato remoto. São videoaulas que nós vamos passar para vocês, haverá um cronograma de aulas dentre as várias disciplinas que vocês vão estudar, e aqui estaremos nós fazendo a nossa parte, colaborando com o processo de ensino-aprendizagem de cada um dos nossos alunos e alunas. Então, vocês estão na primeira série do ensino médio, estão adentrando uma nova modalidade de ensino, vocês concluíram grande parte do nono ano do ensino fundamental e estão galgando agora a última etapa para encerramento da educação básica. Então, para nós é um motivo de grande alegria. Muitos de vocês são alunos novatos na Escola Estadual João Alves de Mello, alguns vieram das escolas municipais, ou vieram de outras redes que não pertencem ao nosso município, podem ter vindo também transferidos de outros estados e outros municípios. Então, para nós, mais uma vez, é acolhedor receber cada um de vocês. Então, sintam-se abraçados virtualmente. Então, para este momento, nós vamos iniciar a nossa primeira aula. Então, nós, como já de costume, vocês sabem que nós possuímos um ano letivo dividido em 4 bimestres. Então, esses bimestres são subdivididos em meses e a junção de todo esse processo culmina num ano letivo vigente, que é o ano letivo de 2021. Professor, até quando serão as aulas remotas? Pessoal, isso nós não conseguimos definir ainda, O processo da pandemia, ele está deflagrado, desde o ano passado, no nosso país e também no mundo todo. E até então nós não temos ainda essa definição de quando acontecerá o retorno de forma presencial, ou pelo menos no formato híbrido, Professor, o que é o formato híbrido? É um formato em que há uma divisão da turma, digamos, em 2, 3 partes, e aí seriam formas de comparecer às aulas presenciais de forma dividida. Ora, se a minha sala tem 30 alunos, eu poderia ter esta semana com 10 alunos, na outra com mais 10 alunos, na outra com mais 10 alunos. Isso seria uma forma de sugestão, claro, não há nada definido ainda com relação a isso. Mas não estamos aqui para pensar no que virá, mas estamos para trabalhar o hoje. Então, sendo assim, nós vamos iniciar a apresentação dos nossos slides para que vocês possam ter noção da nossa primeira aula. Então, para começar, nós vamos trabalhar com a temática da literatura. Então, o fato que nos chama a atenção nas aulas de língua portuguesa do ensino médio é que nós vamos ter sempre uma tríade, Língua portuguesa, subdividida em literatura, gramática e prática de leitura e produção de textos. Então, sempre nós vamos estudar essas 3 faces da língua portuguesa subdividida. Então, para o primeiro momento, nós vamos trabalhar com essa temática, a literatura e suas funções. Então, nós vamos lá para dar continuidade aqui ao nosso processo. Então, eis aqui a primeira pergunta que nós vamos nos fazer. Professor, o que é a literatura? Ora, alunos e alunas, vocês estudaram desde a creche, pré-escola, anos iniciais, 1º ao 5º ano, anos finais, 6º ao 9º ano, vocês sempre vivenciaram a literatura. Nos poemas que os professores faziam as leituras, quando falavam de autores sobre Cora Coralina, sobre Cecília Meirelles, sobre Carlos Drummond de Andrade, sobre tantos outros autores que vocês já ouviram falar, que vocês pesquisaram, que vocês ouviram os professores nas suas produções. E agora nós vamos trabalhar a parte mais teórica, entendendo de fato o que é essa literatura, de onde veio a literatura, para que serve a literatura, como ela está presente nas produções que nós lemos no cotidiano. Então, o conceito de literatura diz para nós aí: a literatura é uma arte verbal, isto é, seu meio de expressão é a palavra, mas o uso da palavra não é privilégio do escritor, pois ela serve como forma de expressão para todas as pessoas. Então, nós vamos pegar o ato verbal, certo? Como expressão dessa palavra. Então, essa palavra, ela vai ter múltiplas funções no processo
de leitura. Então, a literatura, ela permite muitas coisas e nós vamos ver isso mais um pouquinho lá na frente. Então, dando sequência, nós vamos destacar, né, a importância da obra literária. Então, qual é a importância dessa obra? Então, ela só existe como objeto social, que se completa na leitura e interação com o leitor. Ou seja, se a literatura não tiver função social, ou seja, ela ser feita para alguém, né, para um determinado público leitor, certo? A função da literatura é dependente daquilo que o leitor se propõe quando busca o texto literário. Então, isso é o primeiro princípio de qualquer escritor, né? Quando eu vou escrever qualquer coisa, eu preciso saber para quem eu vou escrever. Qual é o meu público leitor, né? O que é que eu quero atingir com esta produção. Então, essa é a primeira coisa que a literatura ela vai ter o foco principal, que é o seu objeto social, ou seja, para quem ela será produzida. Daí, então, nós vamos perceber que existe um escritor chamado Umberto Eco, em que fala que as grandes obras literárias tiveram um profundo impacto na sociedade, o que extrapola sua importância para além da relação imediata entre leitor e obra. Por isso, investigar alguma das funções desempenhadas pela literatura ao longo do tempo é um modo de reconhecer o seu poder transformador. Então, é esta literatura que nós estamos vendo agora, né, trabalhando, para saber como ela conseguiu, desde o seu princípio, né, quando assim foi denominada, como literatura, a arte da palavra, porque eu tenho vários tipos de artes, né? Eu tenho uma pintura, eu tenho uma escultura, né? Eu tenho tantas outras formas de expressão de arte, e a literatura é a arte da palavra, brincar com as palavras, transformar a função real numa função irreal, não fugindo da realidade, né? Então isso é o mais interessante da literatura. E aí vem nos perguntar, né? Podemos nos perguntar, professor, para que a gente vai estudar essa literatura? Ela vai servir para quê na nossa vida? Muitos alunos nos perguntam, não, isso que a gente estuda serve para quê? Eu não vejo utilidade, não vejo funcionalidade para esse determinado assunto que nós estudamos. Então, vamos observar esse trecho aí colocado como destaque. A resposta a essa pergunta varia com o tempo e com as pessoas. Isso é fato, gente. Vejamos. Existem muitos escritores no século XIX que escreveram de acordo com as temáticas do período. Vocês vão ler obras como A Escrava Isaura, A Viuvinha, tantas outras obras, né? Gabriela Cravo e Canella, outros autores, que aqui não cabe mencionar todos, né? Que escreveram dentro do seu contexto histórico aquilo que de fato estava impregnado na sociedade. Então, dando sequência à conceituação aí da pergunta para que serve a literatura, nós vamos ter, evidentemente, a função de uma obra de arte literária depende dos objetivos e intenções do autor. Isso nós acabamos de comentar anteriormente, né? Para que essa literatura está sendo criada? Mas os leitores também têm maneiras diferentes de ler e são levados a abrir um livro por diversos fatores. Então, o que é que leva um determinado leitor a gostar daquele determinado tipo de obra, né? As obras que têm caráter satírico, as obras que têm caráter lírico, as obras que têm caráter histórico, né? Então, cada leitor ele vai ter o seu perfil de buscar uma determinada produção literária, né? De ter aquele autor como aquela pessoa com qual ele se identifica. Então, a gente tem aí exatamente a função da literatura. Quem vai responder para que serve a literatura? É exatamente o tempo que é produzida e as pessoas que vão ser atingidas por essa produção. Claro que nós estamos em pleno século XXI, mas eu posso abrir uma obra literária do século XIX e muito me interessar por ela. Então isso vai depender do perfil de cada autor, de cada leitor. E aí nós vamos fazer uma busca, né, uma passagem, né, para ver exatamente mais uma questão de funcionalidade da literatura. Então é bem interessante esse destaque aí, para o próximo slide, que fala assim: alguns procuram na literatura apenas um divertimento sem grandes consequências para a vida,
Ora, muitas pessoas se sentem aqueles personagens, vivem os personagens. Outros, um instrumento de transformação e de aperfeiçoamento. Uns consideram a obra literária apenas um artefato estético, criado para a contemplação da beleza. Outros esperam que seja um veículo de análise e de crítica em relação à sociedade e à vida. Então nós vamos ter vários formatos e perfis de leitores buscando essa literatura que é produzida por um determinado autor. Então aí nós vamos ter ou apenas para um entretenimento, que é esse primeiro momento, né, para o divertimento, outro para o seu aperfeiçoamento, né, que é uma busca, uma pesquisa de uma determinada coisa que é produzida na literatura, né, no texto literário, ou ainda para a crítica em relação à sociedade e à vida. Ora, se você pegar uma obra como Escravizaura, nós vamos perceber que é uma obra extremamente histórica, né, que buscava fazer a descrição exatamente do trabalho escravo que era realizado no Brasil no século XIX. Então, se nós buscarmos para o ponto de vista mesmo, essas obras teriam mais um caráter histórico do que um caráter literário. Porém, esses autores conseguiram juntar esses dois pontos. Por um lado, eu teria o caráter histórico e, por outro, o caráter literário. Dando sequência aqui, nós vamos observar um outro ponto, né? Porque essa obra literária pode ser. Ou seja, nós vamos falar agora da produção em si, né? Seja o romance, seja o gênero da poesia. Então, vamos lá. No primeiro ponto, essa obra literária ela pode ser um instrumento de fuga da realidade. Ou seja, ora, eu posso estar aqui e de repente querer me evadir desse espaço no qual estou sentado dando aula para vocês. De repente eu poderia pegar um livro, né? Abrir este livro, vivenciar um personagem e me sentir o próprio personagem sem precisar sair desse espaço que aqui eu estou, né? Então, ao lermos, por exemplo, uma história de aventuras, nós podemos embarcar em um navio pirata, lutarmos ao lado de heróis, sonharmos. Então, isso é possível. Ah, mas Douglas, isso é uma loucura. Oh, claro, mas a função da literatura é essa. Quanto mais fora do real, mais é literário, né? Quanto mais louco, mais é literário. Aí você poderia me perguntar, mas professor, então a literatura é coisa para louco? Não, claro que não. Mas ela leva a você fugir dessa sua realidade agora. Nem que quando abra os olhos ou quando você volte ao seu estado normal, você esteja no mesmo canto. Um outro ponto. A obra literária, ela tem como caráter também chamado arte pela arte. Isso é uma coisa que vocês vão estudar lá na segunda série do ensino médio com uma escola literária chamada de parnasianismo. Era um dos princípios estéticos que marcavam esse período. Certas épocas literárias são marcadas pela importância que os autores atribuem à perfeição formal de suas obras. Os temas passam para um segundo plano, só interessando a beleza estética. Quando isso ocorre, a literatura pode alienar-se da realidade. Então, alguns escritores buscavam produzir a sua obra apenas pela produção do seu embelezamento. Olhar para a sua obra, né, contemplar a sua obra sem preocupar-se com o conteúdo que ele escreve, para quem ele escreve. Então isso também pode ser um dos princípios da literatura. Pode ser não, é um dos princípios da literatura. Um outro ponto é o oposto da arte pela arte, ou seja, uma literatura engajada. É a literatura de autores comprometidos com a defesa das ideias políticas e religiosas. Então, muitas vezes a literatura ela teve essa função também, a função de denunciar, de descrever a realidade, de falar de assuntos que realmente faziam parte do dia a dia das pessoas. Quando limitam um trabalho criativo à retórica do convencimento, a obra reduz-se a um panfleto, mero instrumento de propaganda. Então, é preciso que esta obra de arte ela seja engajada, né? Ela não seja somente algo totalmente retórico, né? É preciso que ela seja enquadrada dentro do mundo real do seu leitor. Bom, então, em resumo, o que é que nós vamos ver, né, sobre as funções da literatura enquanto arte, né? Eu acabei de dizer para vocês, literatura vem de arte da palavra. Então, que arte é essa, né?
Se eu vou trabalhar com a escultura, eu trabalho com formas. Se eu vou trabalhar com a pintura, eu trabalho com cores, né? Se eu vou trabalhar com outros tipos de arte, eu vou ter a sua função específica no qual vou estar trabalhando. E a literatura, né? Então, um ponto bem destacado que nós podemos colocar aí é a função lúdica. E aí, o que é o lúdico, gente? O que é essa palavrinha nova que talvez eu nunca tenha ouvido falar? Ela permeia muito o mundo da educação. Então, o lúdico, ele tem por objetivo divertir, proporcionar o prazer, né? Então, para os gregos, a arte tinha uma função hedonística, ou seja, devia causar prazer retratando o belo. Então, essa palavra retratar o belo, ou seja, o belo é o perfeito, é o bem feito, né? Uma produção realmente bem elaborada. Para eles, o belo na arte ocorria na medida em que a obra era verossímil. O que é uma coisa verossímil? Ou seja, é uma coisa semelhante à verdade ou à natureza. Quando eu falo em natureza, eu falo em originalidade, certo? Em uma coisa primária. Então, havia uma distinção entre o princípio grego, né, que era um princípio hedonístico, e existe hoje um pouco a diferença na literatura para a função lúdica, ou seja, ela não incorpora para si somente a visão hedonística dos antigos povos gregos. Então, nós podemos demonstrar isso, né, com os versos do Vinícius de Moraes, que é um escritor lá do modernismo, e se vocês vão estudar essas divisões de escolas, na terceira série do ensino médio, vocês vão estudar o modernismo, e ele vai dizer, bem pontual aí, de repente do riso fez o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez a espuma, e das mãos espalmadas fez o espanto. Ora, o próprio Vinícius de Moraes coloca aqui para nós, de repente do riso fez-se o pranto. Então observa-se, riso, pranto, ideias opostas, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espumas, e das mãos espalmadas fez-se espanto. Então o próprio autor, ele já deixa isso bem claro, né? Essa forma diferenciada, essa forma que foge dessa realidade verossímil que era tratada pelos antigos povos gregos. Um outro ponto que nos vem a destacar nessas funções da literatura é que a obra literária ela tem uma função sintonizadora, ou seja, ela tem por objetivo estabelecer ligação entre os homens de diferentes épocas. Então, a literatura, desde que ela começou a existir, né, no seu princípio de originalidade, e aí se nós remontarmos a história literária de Portugal, lá do século XII, se nós pegarmos a história literária do Brasil, lá do século XV, nós vamos encontrar que ela estabelece diferentes épocas e que um livro antigo, ele não deixa de perder a sua originalidade para os dias atuais. Quantas pessoas leem obras clássicas, como Dom Casmurro na literatura brasileira, como a Ilíada e a Odisseia, né, que são grandes produções ainda, né, da literatura ocidental. Então, ela não tem um poder de acabar-se por si. Exatamente, ela serve. Muitas pessoas do mundo atual, né, da sociedade atual, buscam entender como funcionava o mundo anterior, a séculos anteriores, fazendo uma leitura de obras literárias. E aí, sendo a literatura a arte da palavra, e esta a unidade básica da língua, podemos dizer que a literatura, assim como a língua que utiliza, é um instrumento de comunicação e, por isso, cumpre também um papel social de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Foi aquilo que eu acabei de falar. Então, se eu não vivi no século XIX, mas eu estou no século XXI, posso muito bem, ao fazer a leitura de uma obra literária, conseguir buscar compreender traços de sociedades antigas. Apesar de estar ligada a uma língua que lhe serve de suporte, né, no caso, aqui nós falamos da língua portuguesa, a literatura não está presa a ela, usando-a livremente, chegando a subverter suas regras e o sentido de suas palavras. Ou seja, a arte da palavra é a arte de brincar com a palavra. Então, a palavra na literatura, ela não é obrigada a ter o seu sentido original. Ela pode mudar, ela pode conotar. E aí, eu acho que vocês devem estar lembrando, vocês já estudaram lá
sentido conotativo, sentido denotativo. Então a literatura ela vai pegar esse sentido conotativo e vai, né, digamos assim, trazer para suas produções. Lembrem, conotativo vem de criativo, né, vem de diferente. O denotativo é a palavra no seu sentido original. E aí, dando sequência, nós vamos pegar uma produção do Oswald de Andrade, que é um poeta lá da geração do modernismo, da primeira geração, e ele vai dizer, olha como esse fato, gente, é engraçado e serve para exatamente exemplificar essa produção literária lá do Brasil histórico, né, quando os portugueses aqui chegaram, pegar esse contexto e transformar para uma produção atual. Então ele vai dizer o seguinte, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Vamos lá tentar traduzir esses versos aí do Oswald de Andrade. Primeiramente, se nós pegarmos aí o emprego da palavra, né, ele vai dizer o seguinte, duma, a expressão, debaixo de uma, né, na linguagem, de produção da gramática normativa. Né? Vestiu o índio, que pena. Ou seja, que pena é o tipo de instrumento que nós tínhamos, que eles usavam como vestes, né? Para cobrir o corpo, as partes mais íntimas. Aí ele diz, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então, exatamente, o Oswald de Andrade pega o contexto histórico que existiu. Nós sabemos que os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios estavam nus, a temperatura no Brasil era um clima totalmente tropical, os portugueses iam lá em Portugal, de clima totalmente muito frio, né? Então ele faz um trocadilho exatamente para falar do encontro de gerações, uma geração portuguesa com a geração brasileira, o mundo europeu com o mundo americano. E aí, uma das funções também da obra literária, ela tem a sua função paradigmática, ou seja, ela tem por objetivo convencer, ensinar e denunciar. Ela não serve somente para divertir, né? Para descrever determinados momentos da sociedade. Muito pelo contrário, ela também tem essa função de denunciar. Daí, como toda arte, a literatura está vinculada à sociedade em que se origina, né? Claro, gente, se nós estamos no século XXI, não nos convém mais trabalharmos a sociedade do século XVII, XVI, XVIII. Não, nós podemos trazer algumas informações para essa contextualização, mas as obras literárias do século XXI estão trabalhando exatamente aquilo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, né? Então, não há artistas indiferentes à realidade, pois de alguma forma todos participam dos problemas vividos pela sociedade, apesar das diferenças de interesse e de classes sociais, né? Isso está muito bem claro. Então, não existe mais nos dias de hoje um autor trabalhar somente as sociedades antigas, né? Ele precisa trabalhar algo realmente muito presente do seu hoje. Por vezes, a literatura assume formas de denúncia social, de crítica à realidade, ou seja, trata-se de uma literatura engajada que serve a uma causa político-religiosa ou uma luta social. Essa foto que vocês estão observando aí, né, muito claramente, ela demonstra o Brasil exatamente na época dos coronéis, né? Então, várias guerras que existiam no Brasil. Então, há diversas obras, como por exemplo Canudos, que vai exatamente contar esse período de lutas que havia no interior dos estados do Brasil. Bom, o Carlos Drummond de Andrade, ele vai aí colocar em sua produção e vai dizer o seguinte: provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, e não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Então, o próprio Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta da segunda geração, vai colocar o mundo que ele descreve, a sociedade em que ele vive, né? Exatamente por isso, porque é uma sociedade em que está, né,
povoada de pessoas, né, que perdem o amor muitas vezes, né, que não olham o outro como um próximo que precisa ajudar. E aí também a obra literária, ela tem uma função cognitiva, né? Ou seja, o que seria essa cognição? A transcrição da realidade. A literatura não precisa necessariamente estar presa a ela, né? Necessariamente você não tem que estar somente ao hoje, somente ao agora, né? Tanto o escritor quanto o leitor fazem uso de sua imaginação. O artista recria livremente a realidade, assim como o leitor recria livremente o texto literário que lê. Então, eu, autor, né, de uma obra literária, eu posso muito bem pegar esta realidade que eu vivo e transformar esta realidade. Eu não posso mentir, né, nem, digamos, deturpar determinadas coisas, mas eu posso muito bem recriar. Daí ela é a arte da palavra, né? Se eu dou para você um pincel com as cores, você pode pintar de diversas formas, recriar formas. E aí, se você pega, né, a produção literária também da mesma forma. Então, essa é a função cognitiva também da literatura. Então, o leitor, em vez de ser considerado um elemento passivo, ou seja, somente ler aquilo que está posto no livro, alguém que simplesmente recebe esse texto, né, que nós durante muito tempo chamamos de emissor, receptor, e isso a língua portuguesa evoluiu a um ponto de chamar que nós somos interlocutores, né, estamos interlaçados. Então é preciso entender, o leitor produz, o autor produz, o leitor recebe o texto, lê o texto, mas ao mesmo tempo a minha compreensão eu passo a ser um coautor de determinada obra. Então não existe somente essa relação de passividade para quem está lendo uma obra literária. Então, o leitor ele deve ser visto como participante. Daí a preocupação quando o autor vai fazer a sua obra literária, né? Uma vez que também usa sua imaginação para ler a obra e recriá-la. E aí a literatura também, ela tem uma função que nós vamos chamar de função catártica. Professor, que palavra é essa? Eu nunca ouvi falar. Bom, o que é uma função catártica? Ela tem por objetivo liberar as pressões e as emoções. É uma espécie de desabafo, né? Muitos autores usaram as suas produções, sejam do caráter lírico, seja do caráter satírico, sejam romances, poesias. Como nós temos aí o Chico Buarque de Holanda, quando ele vai dizer: quando você me deixou meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme e quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quis rever, já me encontrar refeita, pode crer. Então, o próprio autor, o Chico Buarque de Holanda, né, que é um grande produtor de literatura, certo? Vai colocar disso que passou na vida dele, né? Ele externou essas emoções que ele sentia através desse desabafo em sua produção. Uma outra funcionalidade, né, que nós vamos aqui observar é exatamente a de liberadora do eu. Ela vai refletir uma fuga da realidade por desajuste ou discordância. Confunde-se com a função catártica, sendo que o desabafo aqui ocorre de forma agressiva com o objetivo de chocar o leitor. Então a função catártica, ela tem uma função mais suave, né? Digamos assim, ela é uma forma de desabafo? É. Porém, o desabafo na parte liberadora do eu é uma parte mais agressiva. Ela tem como objetivo chocar e não somente emocionar. Nós vamos ter aí, tá bem pequenininho, né? É uma produção do Augusto dos Anjos, que pertence a uma escola literária chamada de pré-modernismo, quando ele vai dizer: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que está nesta terra miserável, morra entre feras, sente inevitável necessidade também de também ser fera. Se alguém causa ainda pena à tua chaga,
apedreja essa mão vil que te afaga e escarna nessa boca que te beija. Né? Então, quando o poeta termina aí sua produção, ele manda, né, escarrar na boca que beija. Transcrevendo essa produção aí, quer dizer o quê? Muitas vezes nós nos doamos para alguém, né? Dedicamos a nossa vida para alguém e o que nós ganhamos em troca é exatamente isso aí como ele coloca, né? É a ingratidão, né? Então, por isso que ele vai dizer, escarra na boca que te beija. Então, gente, nós encerramos essa primeira parte introdutória da literatura e aí vem para nós a seguinte pergunta, né? Eu gostaria de saber se de fato vocês entenderam. Professor, essa primeira aula, né, esse primeiro momento de aula, significa o quê? Né? Então, o que é que eu quero frisar para vocês? Porque em gramática nós já estávamos muito acostumados a estudar. Vocês estudaram substantivo, adjetivo, pronome, verbo, interjeição, conjunção, aquela coisa toda, né? Na parte de leitura e produção de texto, vocês sabem, vamos produzir os textos, as redações, compreensões de diversos tipos de textos, de tipos de trechos, de textos, né? Crônicas, resenhas, resumos, aquela produção toda, aqueles diversos gêneros. Só que aí na literatura, para nós chegarmos a compreender todos os textos, as suas funções, é preciso entender primeiro o que é literatura. Então, primeiro ponto, gente, vocês compreenderam? Literatura é a arte da palavra. Essa arte da palavra serve para quê? Né? Aí nós vimos diversas funcionalidades da literatura, né? Descrever sociedades antigas, entreter o seu leitor, denunciar realidades da vida social, né? Então, entre diversas coisas, essas são as três principais, né? É a de divertir, que é entreter, e muitas pessoas acham que ela é somente isso, a literatura, só que não é. A outra, descrever muitas partes da sociedade que foram reais, né? E a outra parte é a parte do desabafo que nós vamos encontrar também, né? Então é preciso a gente compreender essas funcionalidades. Então, nesse primeiro momento de aula, né, entendendo os princípios da literatura, suas funcionalidades, na nossa próxima aula nós teremos uma atividade, né, que nós vamos praticar para, de fato, colocar essas funcionalidades da literatura, os princípios iniciais da literatura, exatamente percebendo-as dentro do texto. Ok, pessoal? Então, quero agradecer a todos, desejar bons estudos, aproveite o momento para revisar os conteúdos que foram aqui trabalhados, né? O conteúdo que foi aqui trabalhado com suas subdivisões e até a nossa próxima aula.